Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo de Goiás, Iris Rezende e Marconi Perillo. Neste bloco, candidato pergunta para candidato sobre temas definidos por sorteio. Sorteio que eu faço agora. Vou sortear primeiro o primeiro tema. Efetivo das polícias e concursados. Efetivo das polícias e concursados. Eu sorteio também agora. Quem vai fazer a pergunta? Iris Rezende. Sorteio em 30 segundos. Candidato, no debate passado aqui realizado pelo Jornal O Popular, eu fui censurado por você quando eu disse que eleito governador ia dobrar o efetivo da Polícia Militar. E você se esqueceu de que há 2 anos sancionou uma lei, mais do que dobrando, elevando para 30 mil efetivos da Polícia Militar. Em 4 anos. O tempo. E até hoje, e por que não se executou? Candidato, nós fazemos, e telespectadores, o nosso governo é planejado. Nós fazemos uma política de longo prazo. A lei que nós aprovamos é para que a gente chegue em 10 anos a este efetivo, a esse número de policiais. Nós contratamos nesse governo agora, por concursos ou por chamamento, 5.100 novos policiais, militares, civis e bombeiros, além dos delegados de polícia. Nós investimos para valer nessa área. Isso significou um incremento de mais 300 milhões de reais ano na folha de pagamentos do Estado. Nós também acabamos de aprovar a reestruturação das carreiras. Hoje, um policial militar em Goiás já tem o 2º melhor salário do Brasil, só perde para Brasília. E mais do que isso, nós já fizemos nesse governo agora mais de 10 mil promoções só na Polícia Militar. Policiais que não conseguiam ter promoções para cabo, nós fizemos milhares de promoções como forma de estimular as carreiras. Antes, os policiais não tinham armamentos, não tinham viaturas. As viaturas eram Fiat 147 caindo aos pedaços. Os policiais passavam vergonha empurrando viaturas nas ruas. Depois que nós entramos no governo, nós passamos a pagar os salários rigorosamente em dia, demos aumentos salariais, fizemos as promoções, enfim, nós investimos muito na melhoria salarial. Já fizemos concursos e vamos fazer mais concursos. E principalmente vamos chamar os concursados excedentes. Investimento que não significou nada. O povo está morrendo aí a toda hora, a todo dia. Está amedrontado, prisioneiro em suas próprias casas. Precisou que chegasse a época de eleição para que se dispensasse atenção a mais de 30 mortes, prende um suposto autor desses assassinatos, quando mais de 30 famílias já estavam privadas de seus entes queridos. 2.500 assassinatos só no ano passado. Quer dizer, não se preocupa. Deixei o governo com mais de 13 mil policiais militares e 6 mil policiais civis. Hoje são 11 mil policiais militares e 3.100 policiais civis. Quer dizer, descuidou. É política de conversa, é política de propaganda, 600 e tantos milhões com publicidade. Candidato, o senhor gastou 100 milhões de reais em 5 anos como prefeito de Goiânia. O senhor não pode ficar falando, acusando as outras pessoas em relação ao que o senhor fez quando o senhor teve a oportunidade de governar. Mas eu queria dizer que essa acusação, aliás, ele só fez acusações levianas e se esqueceu de apresentar propostas concretas no programa eleitoral. Infelizmente, durante a campanha inteira nós convivemos com isso. Eu procurei apresentar projetos e ele apenas mentiras e acusações levianas. Mas eu considero um desrespeito ao trabalho impecável da nossa Polícia Civil, delegados, agentes, escrivães, essa história de dizer que nós não nos ocupamos disso. Existem casos de serial killer no mundo, e muitos casos de mais de 100 anos que não foram descobertos. A nossa polícia é tão boa, tão inteligente, tão competente, tão eficiente, que ela trabalhou duro, 24 horas por dia, e conseguiu colocar na cadeia esse psicopata que fez tantas vítimas aqui no Estado. Nós investimos e vamos continuar investindo na área da segurança pública. Ricardo, vou fazer o sorteio então do segundo tema. Segundo tema,
para a pergunta desse bloco, que vai ser feita pelo candidato Marconi Perillo. Falta de UTIs. O senhor está em dúvida? Não, é que já terminou. Ele fez a tréplica e agora a gente parte para o segundo tema. Bom, a minha pergunta sobre UTIs é a seguinte. Eu perguntei... Não, está correto, replicou. Já foi feito. A minha pergunta... Eu vou parar o tempo só para explicar. A sequência dessa primeira pergunta já terminou. Agora ele faz a segunda pergunta desse tema. Eu perguntei, ele replicou. Eu sou o último. Não, o senhor perguntou, ele fez a resposta, o senhor fez a réplica e ele fez a tréplica. Então agora ele faz o segundo tema. Por favor, contar o tempo a partir de agora. 30 segundos. O tema é UTIs. Candidato, um dos maiores problemas que a gente enfrenta no Brasil são as remunerações do SUS. O SUS tem tabelas de faz de conta em relação a pagamentos de diárias, em relação a internações, consultas médicas. E aqui em Goiás nós tínhamos 100 leitos a menos quando eu entrei no governo. Hoje nós temos 300 leitos a mais, segundo o que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Qual é a proposta do senhor em relação aos leitos de UTIs? Construir 10 hospitais regionais, que você prometeu há 4 anos e não cumpriu. A fim de que as pessoas, sobretudo do interior, sejam atendidas, se não na sua cidade, mais próximos de onde mora. Com a construção desses hospitais, nós vamos resolver a questão da saúde e a questão das UTIs. Hoje nós vivemos uma realidade cruel, é o das ambulâncias. Quando diz que aumentou em tantas vagas, isso não é verdade. Isso não corresponde à realidade. As pessoas ficam, quando, num caso de urgência, vem a regulação, não pode sair a ambulância aí da cidade, espera um sinal. Quando chega o sinal, a pessoa já está sepultada. Isso é todo dia, toda semana, permanentemente em quase todas as cidades do interior de Goiás. Vem aqui e diz uma coisa, mas o telespectador está lá no interior, sabendo que isso não é verdade, isso é enganação. Nós temos que acabar com isso, de dizer uma coisa, todo mundo sabe, a saúde está no fundo do poço. 3%. Aliás, a população de Goiás deu nota 3 para a saúde pública em Goiás. 30% da população deu 0 à saúde. E vem aqui falar que aumentou 100 vagas, 200 vagas. Não, está faltando governo, está faltando iniciativa, está faltando verdade, está faltando seriedade. Telespectadores, eu tenho certeza de que quando o candidato do PMDB fala em saúde, fala de caos em saúde, fala de caos administrativo e caos em gestão, ele está se referindo exatamente à administração da Prefeitura de Goiânia, comandada por ele há 14 anos, por ele e pelo PT. Eu não tenho dúvida, ele prometeu que iria colocar os CAIs funcionando 24 horas por dia, não fez. Os 10 hospitais regionais foram construídos pelo Santilo e foram fechados no governo do PMDB, porque foram transferidos às prefeituras e o governo saiu da responsabilidade de cuidar da política regional. Ele fez agora, da campanha dele, um festival de promessas, promessas inviáveis, promessas só para ganhar voto, promessas eleitoreiras. E agora vem dizer que eu prometi isso, que eu prometi aquilo. O que eu prometi eu estou cumprindo rigorosamente. Os CREDEX estão em construções. Fizemos os maiores hospitais da história de Goiás. Basta ir ao CRE para ver a qualidade do serviço na saúde que nós fizemos. E as responsabilidades municipais precisam ser resolvidas nos municípios. Só tréplica. Você fala e não corresponde à verdade. Onde é que estão os seus hospitais regionais? Onde é que estão esses CREDEX? Não se encontra. Olha, você sabe muito bem cumprir a tudo aquilo que eu prometi quando candidato a prefeito de Goiânia. Tudo. Não deixei uma falha sequer. Por que você está querendo discutir Goiânia se nós somos candidatos ao governo de Goiás? Vamos discutir o governo, a sua administração, mostrar que você não cumpre o que promete, só trabalha em época de eleição. E não fosse o recurso que o governo federal botou nas suas mãos hoje, você não estava podendo nem sair às ruas. A verdade nua e crua é essa. Quando eu assumo compromisso, eu cumpro, sempre cumpri. Basta dizer e repito. Em todas as cidades de Goiás deixei um rastro forte de obras que jamais Goiás experimentou na sua história. Candidato, vou fazer mais um sorteio para agora o candidato Iris Rezende fazer a pergunta. E o tema é valorização do professor.
valorização do professor. Eu tenho 30 segundos. Muito bem, o candidato. Nós sabemos que a educação está a exigir de todo administrador atenção, porque tudo no meio social começa na educação de sua gente. Por que você cortou as conquistas dos nossos professores, a titularidade, descaso com o seguimento? Até onde vai isso? Candidato, eu volto à questão das promessas. Quem é useiro e vezeiro em fazer promessas e não cumprir é o senhor. O senhor prometeu e ganhou a eleição por isso, queria resolver o problema do transporte coletivo de Goiânia em 6 meses. Todos sabem que foi uma falácia, que nada disso aconteceu. O senhor prometeu que ia colocar os CAIS para funcionar 24 horas e não colocou. Nunca fez um hospital público sequer na história das suas administrações. Quanto à educação, eu gostaria de dizer que quem cortou foi o senhor. O Santilo criou um plano de carreira para os professores. E todos os professores sabem que estou falando a verdade. O senhor entrou no governo e acabou com o plano de carreira dos professores que o Santilo criou. Quando eu entrei no governo, só tinham 27% de professores do ensino fundamental com curso superior. Nós deixamos com quase 100%. Professores naquela época do PMDB ganhavam R$100. Hoje tem o piso nacional que é pago. O senhor não pagou o piso dos professores quando foi prefeito de Goiânia. Agora o atual prefeito pagou, eu paguei em todos os anos. Nós criamos prêmio aluno, nós criamos o Pacto da Educação e o resultado disso tudo, candidato e telespectadores, é que Goiás ficou agora em primeiro lugar no IDEB no ensino médio. Graças ao esforço dos professores, dos alunos, mas graças, sobretudo, ao apoio do governo. Quanto à titularidade, nós estamos estudando as formas e já aprovamos na Assembleia uma lei que vai garantir que 80% dos recursos do pré-sal e de royalties de petróleo sejam destinados às carreiras dos professores para que esse assunto seja definitivamente resolvido. Candidato, de conversa o povo está cheio, principalmente os professores. Se lembre que quando eu assumi o governo das mãos de Henrique Santilo e você era seu chefe de gabinete, os professores estavam com 5 meses de atraso nos seus salários. Nunca atrasei os salários. Construímos em 4 finais de semana 1.400 salas de aula para não deixar uma criança fora da sala de aula no nosso governo. Criamos a Universidade Estadual de Anápolis, que você mudou o nome para UEG. Não, nunca se dedicou tanto à educação. E durante 8 anos que tive a oportunidade de governar esse estado, não se observou uma revolta por parte dos nossos professores. Pelo contrário, os professores passaram e nos dispensam até hoje respeito, porque sabem que nós os respeitamos, nós os consideramos, nós os valorizamos. Agora, de promessa e de conversa em época de eleição, quem é useiro e vezeiro é você. Tanto é que se fala... Obrigado, candidato, seu tempo, por favor. Candidato, eu nunca construí uma escola de placa. O que era feito era um desrespeito aos alunos e aos professores. Eu construo escolas de alvenaria padrão século XXI com qualidade. Candidato, a UEG, que o senhor fala tão mal, tem professores, reitores, conselho administrativo da melhor qualidade. A Folha de São Paulo fez um ranking agora e em 2 anos observou que a UEG cresceu 40 posições no ranking das universidades brasileiras. Mas eu vou responder ao senhor da seguinte forma. Eu criei uma interação pela internet e muita gente me mandou perguntas e respostas que eu deveria fazer ao senhor. Um deles foi um professor da rede municipal de saúde. Ele disse, fale com o candidato do PMDB sobre o que ele fez em relação à educação de Goiânia. O senhor não pagou o piso dos professores, o grupo do senhor reduziu na Prefeitura de Goiânia o percentual do aumento anual, a gratificação de difícil acesso foi cortada, também foi reduzido o tempo de planejamento e, pasmem, reduziu em 30% o repasse anual para as escolas, dentre outras coisas que foram cortadas na educação. Obrigado, seu tempo, candidato. Vou fazer o sorteio de mais um tema. Quem pergunta agora é o candidato Marconi Perillo. O tema é habitação. Os 30 segundos. Candidato, nós beneficiamos nesse governo, em parceria com o governo federal, através do PAC da Habitação, o programa Minha Casa Minha Vida, e as prefeituras, mais de 100 mil famílias, com melhorias em residências através do cheque melhoria,
e construção de casas através do cheque moradia. Muitas famílias queriam pagar prestações caras, pagam menos hoje por conta da ajuda nossa com o cheque moradia. Qual é a proposta do senhor em relação à habitação, se o senhor for eleito? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que quando na prefeitura veio o piso nacional para os professores de Goiânia estavam com um salário superior a 20% do piso estabelecido para a nação. Agora, eu quero dizer que a minha paixão, desde prefeito há tantos anos, é a habitação. Porque sempre entendi que o primeiro item para oferecer dignidade a uma família é a habitação. Deixei conjuntos habitacionais em todas as cidades de Goiás, inclusive no Tocantins, no meu primeiro governo. Em Goiânia temos aí inúmeros setores construídos nos nossos governos e mais de 20 mil lotes distribuídos com água e energia. De forma que Goiânia, pela nossa ação, é a única cidade brasileira com mais de 1 milhão de habitantes que não convive com favela. Justamente porque quando o prefeito 3 vezes, quando o governador 2 vezes, nós nos dedicamos em todo o estado a construir habitação popular para o nosso povo. E quero dizer mais, governador, que essas escolas de placa que construímos no passado era o que estava ao alcance do estado e milhares de pessoas já receberam diploma de curso superior estudando nessas escolas que estão aí servindo a população até hoje. Candidato, eu não posso concordar com essa explicação em relação à péssima qualidade das escolas que o senhor construía. Os governos de Otávio Lage, Ari Valadão, Irapuã Costa Júnior, Leolino Caiado, construíram escolas de altíssimo padrão, de altíssima qualidade. O Maguito, que substituiu o senhor, também construiu escolas de qualidade. O Santilo fez escolas de qualidade. E as escolas que nós fazemos, padrão século XXI, são de elevadíssima qualidade. Eu queria dizer a todos que aprendi mais do que nunca que é preciso fazer boas parcerias para que programas como na área da habitação possam ser efetivados. A minha parceria com o governo federal foi uma parceria de bons resultados. E as parcerias que fiz com quase todos os municípios nos permitiram levar melhorias para as casas, nos permitiram levar casas populares, conjuntos habitacionais. O que me diferencia com o candidato do PMDB é a qualidade das casas que eu faço e das casas que ele fez naquela época. Candidato, o povo em cada cidade conhece o nosso trabalho. Lá estão as casas, lá estão os conjuntos, em todo local. Agora, você fala tanto que hoje à tarde eu recebo da cidade de Rio Verde um telefonema que a escola mais antiga daquela cidade está com o telhado caindo e o governo estadual não cuida dele. É essa a situação que nós vivemos. Eu recebi anteontem mais de 60 cooperativas e ONGs que cuidam de habitação com recursos do Estado, com recursos do governo federal e com uma participação do Estado. Quando você prometeu a essas ONGs, a essas associações, uma contribuição de 1.000, 2.000, 3.000, e você não deu nada até hoje, está deixando eles a ver navios, não leva água, não leva nada para esse conjunto. É só conversa, é só conversa. Apresenta aí o que você tem deixado, a não ser aquilo que o governo federal tem feito. Agradeço aos dois candidatos. Chegamos, assim, ao fim de mais este bloco do debate entre os candidatos Marconi Perillo e Iris Rezende, que disputam o governo de Goiás. Vamos fazer um intervalo. Na volta, as considerações finais dos candidatos. Globo nas eleições 2014. E o IBOPE divulgou hoje